Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Que maravilha, né? Então nós estamos aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos as cartas pastorais do apóstolo Paulo, não é? Vamos dar continuidade aos estudos que estavam sendo sequenciados pelos professores presbítero Mário e o presbítero André. Como este ano a gente fez aí uma troca, né? Aí eu vou ser o professor dos adultos e eles vão para a classe dos jovens. Hoje a lição que vai fazer com que a gente pare para pensar é a de número 11 e tem aí uma proposta interessante, não é? Permanecer no Evangelho. E essa palavra, ela pode ser exemplificada até de uma forma negativa, triste, porque nós sabemos que muitas pessoas que começaram conosco esta caminhada cristã já não estão mais entre nós. E eu não estou falando porque elas partiram para a eternidade, mas porque elas se desviaram da fé. Elas se afastaram do caminho, e essa palavra tem uma conotação muito interessante, principalmente pelo que nós estamos vivendo na atualidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, não é? Então nós temos aí o alvo da lição, não é? Primeiro é ponderar sobre os dias difíceis em que vivemos e como tem sido afetadas a moral e a religiosidade cristãs. Refletir sobre o poder e o valor da palavra de Deus para enfrentar tempos como os que vivemos atualmente. Os irmãos percebem tempos difíceis que nós estamos passando? Os irmãos conseguem enxergar, e logicamente que eu acredito que temos aqui pessoas acima de 36 anos, ou a partir de, né? Ou até os casados até uma idade até menor do que essa. Vocês percebem o quanto a sociedade mudou
de 10 anos atrás para cá, porque antes as mudanças sociais elas ocupavam um tempo maior. Havia um tempo maior para mudanças sociais, mas o advento da internet, da globalização, de certa forma acelerou esse processo de mudança social. A gente tem aí situações e as pessoas comentando de que aquilo que antes era certo hoje é errado. Aquilo que a gente tinha por certo nos dias anteriores, hoje, se a gente for pautar isso, parece que nós quase que somos apedrejados, porque a sociedade mudou. Amar a palavra de Deus, e aí, irmãos, esse ponto é fundamental, e a gente não está falando apenas como um jargão religioso, isso aqui é uma questão de sobrevivência. Amar a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência. Deixa eu colocar para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora, com relação a isso. Como é que um conceito é introduzido na nossa mente? Tá? Como é que uma narrativa, uma mentira, ela é introduzida na nossa mente? Nós temos uma coisa chamada sistema de valores. É bom que a gente tenha um sistema de valores forte, né, definido. Isso aqui é matéria já resolvida na minha vida. Eu não vou abrir mão disso, tá? Por quê? A nossa mente funciona da seguinte maneira: quando é introduzida uma nova informação, qualquer que seja, a nossa mente faz uma checagem daquilo que nós já temos como conteúdo. Se vem algo para mudar, e essa checagem, dá uma olhada lá, né? Vou olhar. Não existe nenhum valor que segure ali a minha permanência, a minha firmeza, eu vou abrir uma porta para uma nova informação, um novo conceito. Então é por isso que a gente diz como é importante nós voltarmos de uma forma mais contundente à leitura, ao estudo da palavra, à aplicação prática da palavra. Porque uma outra consideração que é importante fazer: o nosso cérebro, ele não funciona apenas de eu vou dar uma olhada. Vamos supor que a gente tivesse condições de relacionar todos os valores que nós deveríamos tê-los, né, para nos garantir não sermos influenciados, esse sistema de valor forte, e a gente tivesse uma lista de valores, uma página ali que a gente devesse ler. Eu vou ler, eu vou conhecer. Esse é um valor, esse é um valor, esse é um princípio, outro princípio, outro valor, tal. É suficiente? Não. Não é assim que funciona essa máquina. Essa máquina precisa conhecer o valor, conhecer o que preciso ter como segurança minha, colocá-lo em prática por diversas vezes, até que o meu organismo se adapte àquela rotina, porque o nosso cérebro, ele vai, pela sua própria característica, ele vai tentar equacionar ou melhorar, automatizar o processo, fazer as coisas automáticas, gasta menos energia. Então, quanto mais conhecido o valor, quanto mais colocado em prática, é como se a gente fosse no automático. É como se a gente fosse no automático. E pasmem, mais de 90% das nossas decisões nós não tomamos de forma consciente. As nossas decisões, elas são mais tomadas inconscientemente, porque o cérebro trabalha desta forma para economizar nossa energia. Então percebam, irmãos, que nós estamos, vamos falar sobre isso, os conflitos que nós estamos vivendo hoje na sociedade moderna, e a importância de eu ter o meu amor acentuado pela palavra de Deus,
é a fonte dos nossos valores. Para nós cristãos, a palavra de Deus ela é a fonte, e nós colocarmos em prática isso. Então não tem mais como a gente não pensar, e a gente vai falar sobre a influência que nós sofremos, para que vocês entendam melhor essa palavra inicial que nós estamos dando aqui. Permanecer firme no Evangelho, apegando-se às Escrituras com amor e fidelidade. Decidir, tomar uma decisão, não é? É diferente eu estar aqui, ouvir alguma coisa a respeito de algo e sair daqui sem me comprometer. A palavra de Deus nunca é assim, irmãos. A gente não tem na palavra de Deus apenas o interesse de adquirir conhecimento. Lógico que adquirir conhecimento é o que nós estamos aqui fazendo, mas aquilo que eu estou ouvindo tem que servir para mim, tem que fazer alteração na minha vida, tem que mudar a minha vida. Senão seria, eu ouço a voz de Deus, quem irá por nós? Eis-me aqui, envia Gilberto. Eis-me aqui, envia Hudson. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa palavrinha aí, decidir, também é muito importante. Também é muito importante, porque fala de propósito. Qual é o meu propósito? Qual é a razão de eu ser? Por que eu existo? Que satisfação, que plano eu tenho a cumprir na vontade de Deus? É diferente. Eu sou pastor, assim como o pastor Manuelito é pastor, mas não quer dizer que os propósitos de Deus para a minha vida sejam iguais ao dele. De uma forma geral, sim, seria a pregação do Evangelho. Mas aonde? Para quem? Quando? Tem muitas coisas a considerar. E se a gente não tiver um propósito definido, o que é que pode acontecer? Se você, dona de casa, quando vai receber uma pessoa, você não empenhar-se a dizer assim: hoje nós vamos almoçar com fulano de tal, vou preparar o meu almoço. Vocês colocaram um propósito para aqueles dias, vocês definiram um objetivo, vocês têm um alvo a alcançar. Mas se você lidar naquele dia como vocês lidam em dias cuja rotina é totalmente diferente, não vai alcançar. A pessoa vai chegar, o almoço não vai estar pronto, uma série de coisas, porque não tem propósito, não tem o poder da decisão. Hoje eu vou acordar com essa finalidade, com essa determinação, com esse foco. Então, por que nós estamos sendo contundentes quanto a essa decisão? Porque os tempos mudaram. Porque os tempos mudaram. Quando nós estivermos falando sobre influência, vocês vão perceber como vai ser importante a gente pensar em tomar de fato essa postura, essa decisão. Geralmente as pessoas faziam isso no final do ano, né? Olha, o próximo ano eu vou estabelecer como meta, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a andar de bicicleta, eu quero aprender a fazer isso, eu quero fazer aquilo, enfim. E pesquisas já realizadas, isso tem comprovação científica com relação a isso, fizeram uma pesquisa entre dois grupos distintos. Um grupo que tinha propósitos definidos e um grupo que não, vou viver de acordo com o que acontecer, as coisas vão acontecendo e eu vou administrando os fatos, os acontecimentos. Percebeu-se que no final das contas, este grupo que tinha um propósito definido, alcançou com muita facilidade, progrediu com muita facilidade, melhor do que aquele outro que não tinha nenhum propósito. Então essa palavra decidir, ela é muito importante para esta temática que nós vamos tratar aqui, que o apóstolo Paulo vai nos fazer pensar sobre isso. Aí nós temos aqui um texto básico, irmãos, para a gente ler, tá? O texto que nós vamos discutir é esse aí, tá? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, mais uma vez, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente percebe aí já, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai dar orientações a um jovem pastor. A gente vai ver aqui no ponto 1 as condições que o apóstolo Paulo se encontrava, tá? Onde ele estava. Mas ele vai revelar as condições dos homens, as condições das pessoas e, consequentemente, um poder de influenciar outras pessoas. Esse contexto aí, com essas características dessas pessoas, logicamente que é um contexto de influência para as outras pessoas, e ele está alertando o pastor para não ser influenciado. Ele usa essa palavra aqui, olha, tu, porém, por 2 vezes. Ele coloca o contexto, a situação, mas ele faz um alerta. Tu, porém, fazes isso em 2 situações, seja com relação a ele próprio, o apóstolo Paulo, o exemplo que ele deu, seja com relação como ele deveria ter contato com as Escrituras Sagradas, e vai dizer o motivo pelo qual as Escrituras Sagradas deveriam estar na mente fixada e no coração do pastor Timóteo e Tito, que são as cartas pastorais destinadas para esses 2, especificamente o que nós estamos lendo seria para Timóteo. Foi Kirmaí que trouxe a água, não foi, Kirmaí? Muito obrigado. Bem, nós temos aí uma informação de como o apóstolo Paulo estava, onde ele estava. Nós estamos falando, irmãos, da última carta que Paulo escreveu. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso, esperando a morte. Eu não sei se o pastor Manuelito já atentou para uma passagem bíblica, quando a Bíblia fala sobre nós, os pastores, quando na realidade fala sobre os guias da fé, os pastores, aquelas pessoas que ensinam, e aí diz assim, observem o fim deles, observem o fim
deles. Aí você percebe o quê? Eu extraí uma lição para a minha vida. Porque de repente eu chego e digo assim: olha, está na hora de eu me aposentar. Está na hora de eu passar o cajado para alguém. E eu não vou querer mais pastorear a igreja. É muito difícil. É muito complicado. Deixa outras pessoas fazerem isso. E de repente vou me recolher. Só que a Bíblia não está dizendo que as pessoas devem nos observar somente enquanto nós estamos exercendo o ministério pastoral em uma igreja, mas observai o fim. Então, mesmo que nós saiamos deste contexto aqui de pastoreio de uma igreja, isso não me dá o direito ou me levar a pensar que não sou mais o seu pastor, não sou mais o pastor, seu pastor é outro, agora eu quero viver de forma diferente. Olha, até o fim. Então Paulo está sendo um exemplo disso. Ele está nos últimos dias dele, nos últimos anos, no último período de vida dele, mas ele está preocupado com a situação de como vai ficar o evangelho. Deitado numa fria e úmida masmorra em Roma, tendo como luz apenas uma fresta no telhado e aguardando a decapitação. Paulo foi decapitado, né? Paulo agora idoso e esgotado pelo longo e árduo serviço a Deus, ainda está preocupado com o futuro do evangelho. É interessante que às vezes a gente diz assim: não, agora não é mais comigo não. Né? Às vezes a gente já faz a nossa etapa, já exerceu alguns cargos na igreja, já ajudou muito, aí vem chegando uma turma nova, e quando a gente recebe um convite, né, para assumir alguma coisa, não, passa a bola aí, escolhe outro, né? E era totalmente diferente do que Paulo estava mostrando aqui. É como se ele estivesse aqui dizendo: todo fôlego da minha vida eu devo consagrar a Deus. Está preocupado. Essa carta reflete uma preocupação, porque ela vai estar dizendo: olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão situações difíceis, né? Sua mente vagueia pensando ora na timidez de Timóteo, ora na maldade dos tempos. Timóteo é um jovem tão fraco e a oposição tão forte. É estranho que um jovem fraco assim seja chamado por Deus para combater o bom combate da fé. Ele não deve conformar-se ao espírito de sua época, mas antes deve permanecer firme na verdade. Essa aí é uma palavra, irmãos, que ela é apropriada não apenas para a época de Timóteo. Mesmo o apóstolo Paulo falando os últimos dias, parece refletir nos dias atuais, mas a partir da vinda de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus e a partir da promessa de que ele ia voltar, a partir dali nós estamos vivendo esse período histórico, os últimos dias. Não necessariamente um período definido por 2, 3 anos, mas todo um contexto é visto como sendo o período dos últimos dias. Enfrentando tempos difíceis, né? Estamos vivendo nesses últimos dias e concordamos com aquilo que Paulo acrescenta: sobrevirão tempos difíceis, e esses dias difíceis serão decorrentes das atividades de homens maus. Ou seja, a razão de existir tempos difíceis é porque existem pessoas más que operam nesses tempos, ou nesse tempo. Vocês conseguem, um bate-papo aqui com vocês, né? Vocês conseguem enxergar tempos mais difíceis atualmente do que há 10, 15, 20? Hoje nós já estamos com um aniversariante de 81 anos. Eu posso ir até voltar um pouquinho mais, né? A turma dos 80 gosta desses bancos aí, né? Daqui, que é a irmã Jocelina, Dozinho senta também por aqui, irmã Lourdes. É por causa do frio, do ar-condicionado, para livrar do frio?
Irmãos, quem quiser viver 80 anos, sente algumas vezes aqui nesses bancos aqui da frente, viu? Porque parece que tem um mistério aqui. Hoje o presbítero Valdo faz 81, pastor Manuelito, 81. E ele tem um segredo para nos contar, que ele diz que quando está caminhando aqui na orla, ele vê um monte de velhinho e velhinha saindo da água do São Francisco, água fria, parece que rejuvenesce. Eu vou começar a tomar banho de São Francisco de manhã, logo cedo, para ver se eu fico com couro mais forte para viver 80. Vocês conseguem imaginar hoje, ou há 40 anos atrás, era diferente, pastor? Há 40 anos atrás, cadê o microfone? Está aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos conversar sobre o que vocês veem das diferenças. Pronto, esse aqui está funcionando também? Quem quiser está aqui, viu? Como é que vocês enxergam a diferença? Que diferença vocês conseguem enxergar para os dias de hoje, de ser pior do que o que era antes? Tem coisas que são melhores do que era antes? Sim, tecnologia, por exemplo, a gente poderia até colocar isso como sendo um favorecedor, mas a gente está pensando naquilo que é pior. O que é que vocês pensam? O que é que mudou para pior? O mundo está melhor? O mundo está mais seguro? O mundo está mais confortável de se viver? Como é que vocês veem isso? Tem alguém que quer compartilhar? Menina, gostei. Senão ia ficar aqui no limbo, no vácuo. O que eu percebo hoje em dia é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Por mais que a gente não concorde com algumas atitudes, porque a gente pode ser até processado. No caso, o pastor, quem fica aí na frente, se falar alguma coisa que alguém se ofenda, eu penso assim, que está muito pior. Antes, falava mais claramente, né, sobre alguns assuntos. Emitir opiniões, né? Porque antes a gente vivia num tempo em que as opiniões eram emitidas tranquilamente. Eu posso ter minha opinião, como posso ouvir opiniões contrárias de alguém, né? Eu não falo ofender alguém, porque logicamente que já existem leis antigas aí que já falava de processo contra calúnia e difamação de alguém. Isso aí já é antigo, né? Mas era algo que eu não estou falando sobre isso. Isso pode ter um processo, sim, hoje como antes podia. Mas hoje até eu dar uma opinião a respeito de algo que eu penso, eu tenho o direito de pensar, eu sou livre para pensar. Eu posso ser até preso, não é nem processado, posso apanhar, posso até ser morto, porque as opiniões agora não são mais livres para se ter. E estamos vivendo, infelizmente, em um país assim. Não estou aqui falando coisas que vocês não conhecem. Talvez alguém diga assim: pastor, está sendo filmada, apesar de estar apontando para lá, ninguém está só escutando a minha voz. Mas é verdade, eu não estou aqui mentindo, não é? E você falou certo. Ana, cuidado que vai apontar para tu. Graça e paz. Relembrando, né, um fato que aconteceu comigo no trabalho, como o senhor está falando, hoje questão de processo, e às vezes a gente está conversando no ambiente de trabalho. Eu trabalho no refeitório e estava almoçando próximo a algumas pessoas que eu já tenho uma ligação pelo tempo que eu já estou lá conversando. Mas até então eu não conhecia quem era a pessoa, a gente falando de comida, de alimento e tal. Aí o locutor lá embaixo anunciou que estava uma carne em promoção. E ela disse: opa, vou comprar, vontade de comer um bife. E ela falou com a pessoa dela lá do outro lado, né, que a carne estava na promoção e tal. Aí eu entendi, pastor, que seria o marido dela. Mas pela fala que ela falou, aí a gente nesse ciclo de conversa e tal, aí ela falou: vou comprar, porque já me garantiu que eu podia comprar, que pagava a carne. Mas eu achei esquisito um relacionamento de marido e mulher dessa forma. Mas eu falei: que bom, então quer dizer que você vai comprar, seu marido vai mandar o dinheiro. Assim, eu vi um comentário assim. Aí ela falou: não, é minha mulher. Aí, quer dizer, eu como não comungo na mesma fala que ela, eu não continuei a conversa, me encalei. Fiquei assim meio um pouco constrangida, né? Eu não sabia que ela era casada com outra mulher. Mas eu estava tendo uma conversa muito agradável, porque ela em si é agradável, mas eu não sabia que ela era casada com uma mulher. E eu me quietei, não continuei a conversa. Aí, ao chegar lá dentro, uma colega minha disse:
eita, Ana, você mudou a fisionomia na hora. Quando ela disse que era a mulher dela, eu disse, pô, Paula, eu me sinto mal. Primeiro, eu não aceito, eu não ia comungar com a minha fala, que ela dizia, sua mulher é bom. Se eu não aceito aquela situação, a minha situação é o quê? Me calar. Porque se eu fosse falar algo que eu fosse ofender, teria isso que a Adriana citou, um processo, porque você não pode falar nada contra. Aí eu fiquei, Senhor, comigo, uma pessoa tão maravilhosa, fiquei cuidando da minha mente e pedindo a Deus que Deus também cuidasse dela, porque linda por dentro, assim, a gente falando, e ela convive com uma mulher. Como é difícil os tempos de hoje, você está falando e não sabe quem é a pessoa que está ao seu lado. Então aí a gente já tem pelo menos duas opiniões, duas palavras que apontam essa dificuldade dos tempos que nós estamos vivendo. Que dificuldade, né? De opinar, de ter um conceito diferente, não é? Para não ser cancelado, como fala aí as linguagens sociais. Paz do Senhor. Antigamente era mais difícil, mais ruim. Hoje é melhor. Simplesmente esse sistema que ela está falando aí. Porque até hoje, até em casa, se você fala muito, é difícil. Até dentro de casa, se você disser alguma coisa aqui e tal, você é reclamado. Entendeu? Até em casa. Em casa, se você disser qualquer coisa assim, você... Olha, não é assim não. Você é assim. Então, a gente não tinha um futuro certo, assim, porque a gente não conhecia a palavra. A partir da hora que você conhece a palavra, tudo se transforma em bondade, né, de Deus, né? Então... Eu fui uma pessoa que ganhei muito dinheiro, mas só que jogava tudo fora, com isso e aquilo e tal. Hoje eu me sinto mais seguro em tudo hoje. É só ouvir. Amém. A diferença é muito grande hoje, pastor. Quando eu era rapazinho, eu viajava sempre para Minas da Batateira, 6 léguas distante de Centro-Sé, tinha um homossexual. Todo mundo sabia disso, né? Viajava para Minas e muitas vezes se hospedava ali na casa dele, né? Seu Toninho, eu me lembro como hoje, seu Toninho. Mas depois chegou numa ilha, indo daqui de Juazeiro, chegou outro lá, outro rapazinho, né? Lá na ilha. O pessoal falava que tinha esse rapazinho lá e tal, que era neto de seu Zé Félix. Muito bem. Aí outro dia, quando eu fui a um trabalho lá em Centro-Sé, eu passei e um homossexual disse, pastor, ore por mim. Tá certo, eu vou orar pelo senhor. Quando cheguei em casa, lá na casa de Marlena, conversando com ela, falando sobre a situação como era antigamente, né? Dificuldade, ninguém via uma pessoa assim. Lá na nossa cidade, ela disse, hoje está empisteado aqui. Está empisteado. Outro dia eu fui ali na orla, tem 2 rapazes lá sentados, de mãos dadas, né? Sentados no banco. Quer dizer, a gente vê que a coisa mudou muito. Tem um cliente meu, ex-cliente, ele disse, Manelita, a situação está muito difícil, porque eu andei em tal lugar, uma repartição pública, e lá tinha uma moça que ela era assim, as pessoas davam risada dela, e ela andava até meio envergonhada, porque eles diziam que ela, com 20 e poucos anos, ainda era virgem. Quer dizer, a diferença é grande. É complicado, né? A gente vê como nós estamos moralmente, a sociedade moralmente, são exemplos morais, né? Destituídas de valores, né? Eu coloquei aqui alguns versículos para a gente pensar sobre essas influências que nós sofremos, tá? Esse último versículo, por exemplo, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Houve uma época que sempre, desde sempre, o homem é um ser social. Então, a gente é influenciado e a gente influencia. Nós nos relacionamos. Os nossos relacionamentos
exerce esse poder de influenciar e ser influenciado, não é assim? Só que, pegar um exemplo aqui de uma maternidade aqui, ou uma paternidade. Você está em casa, seu filho tem aí 5, 6 anos, 7 anos, e tem aquelas crianças de rua ali brincando. Você solta seu filho ali, você deixa seu filho ali porque você vai precisar sair. Não tem ninguém para ficar, pode ficar brincando aí com os menininhos aí. Hoje talvez não, que é muito perigoso, ou talvez não tenha esse comportamento. Na minha época tinha. Na minha época de Gilberto, cabeça branca, né? Estamos aqui no mesmo patamar. A gente ainda brincava na rua. Os pais ainda confiavam as crianças irem para as ruas. Só se fosse assim, eu era de uma classe social pobre, então o comportamento era aquele. Eu não sei, ou não posso generalizar que todo mundo era assim, mas as brincadeiras era jogar bola na rua, era soltar pipa, era tomar banho de chuva. Quando cai uma chuva dessa, era uma maravilha para a gente. A gente corria lá para a padaria, que tinha uma boca de água desse tamanho, que a gente pegava, botava uns meninos embaixo, que quando batia a água, os meninos caíam. As nossas brincadeiras era pegar os mais fraquinhos e botar por meninos. Eu era ruim, Geis. Você fica. Jesus entrou na minha vida, eu mudei, né? Amém, diga. Mas a brincadeira era essa. Agora, quando uma criança voltava para casa daquela aula, daquela escola ali que passava ali, o menino voltava com um vocabulário maior do que saiu de casa. As palavras que a gente aprendia ali são palavras cabulosas, né? Que os pais nem sabiam, né? Que a gente já sabia tanta coisa, mas coisa ruim. Então, antigamente, e sempre, como eu disse aqui, sempre houve influências. A gente não tinha ali uma influência proposital, era uma influência natural. Não tinha uma intenção de assim, quando fulano, filho de ciclano chegar aqui, a gente vai ensinar esse outro palavrão. Não era assim, não tinha intenção de influenciar para um pensamento. Era a vida, era a maneira de viver. E essa convivência, a gente pegava algo e transmitia também algo, não é? Havia ali uma troca de influências. Só que hoje não é assim. Hoje não é mais assim. Há uma intenção determinada para fazer com que você pense naquilo que alguém quer que você pense sobre aquilo. Há uma intenção determinada, irmãos. Isso porque avançou aí a ciência, o conhecimento, e quando, por exemplo, um vendedor cheio de técnicas de venda, manipulam a informação, você às vezes não sabe nem por que você comprou aquilo, porque você não tinha necessidade, mas pegou alguém com uma certa compulsão para comprar, foi usada ali técnicas de manipulação, onde as pessoas agora querem aquilo sem saber nem que precisa, mas estava em promoção. Alguém aqui já comprou alguma coisa só porque estava em promoção? Mas os maridos estão tudo olhando para as mulheres. Eu vou disfarçar, vou pensar que vocês não estão fazendo isso, para não dar confusão. Mas não existe isso, não existe isso. Tem um filme muito interessante aí, eu não lembro agora o nome, posso até pesquisar. É um apostador. Ele vai entrar num cassino e ele vai saber que o camarada vai escolher um número. Por quê? Porque aquela pessoa durante toda a semana foi manipulada para pensar naquele número. E aí ele fica milionário, ele sai com dinheiro que ganhou do cara, porque o cara estava pensando em fazer aquilo. E como eu disse, 90% das nossas decisões, elas não partem da nossa consciência. Porque decidir conscientemente gasta energia. Ela parte muito mais da nossa inconsciência. É tipo assim, automático.
Por que a gente acha estranho, né, hoje, a sociedade moderna olha para o Antigo Testamento e vê Deus assim: olha, vocês vão para uma terra que eu estou dando para vocês, terra que mana leite e mel, mas quando vocês chegarem lá, eu não quero que ninguém daqueles que estão ali fiquem ali. Porque se vocês deixarem eles ali, eles vão causar problemas para vocês. O que é que vai acontecer? Israel não vai cumprir isso. Vai, de certa forma, relativizar essa ordem de Deus, não vai ser radical quanto ao cumprimento, e fica um, fica outro. Tempos depois, nós já estamos vivendo na era da monarquia, e olha o que é que está dizendo aqui: andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. A gente sabe, essa informação aqui, a gente tem os reis de Israel e os reis de Judá. Quando houve a divisão do reino, não é? Ficou reino do norte e reino do sul, o que é que aconteceu? O reino do norte, o rei, né, do reino do norte, mudou o calendário religioso. Não, vocês não precisam ir lá para Jerusalém para fazer a Páscoa. Vamos mudar as datas. Vocês não precisam adorar em Jerusalém. Samaria vai ter aqui um poste ídolo em determinado monte. Nós vamos colocar outro poste ídolo em outra cidade, em outro monte. E vocês não precisam ir para Jerusalém. Ele temia que o povo fosse até Jerusalém e o filho de Salomão conquistasse o coração de volta do povo, né? Voltasse a ter a liderança sobre aquele povo que se afastou. Então ele muda todo o cenário religioso, e todos os reis de Israel serão reis maus e vão influenciar para a idolatria. O povo agora se encontrava nessa condição, andaram de acordo com o estatuto, ou seja, os costumes das outras nações. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer os justos? Como eu falei, irmãos, vou repetir porque algumas pessoas não estavam aqui. Nós temos sistemas de valores. Nós temos um sistema de valor aqui dentro. Eu tenho vários valores, várias coisas que são aquilo que é a base das minhas decisões, os meus valores, os meus princípios. Os meus princípios. Surge uma mudança. Alguém quer mudar a minha maneira de pensar, como está sendo hoje, as influências que nós estamos sofrendo hoje. Tentativa de mudar as nossas leis, tentativa de mudar os nossos valores. Chega na minha cabeça. O que é que vai acontecer com minha mente? Vai pegar essa nova informação e vai fazer uma checagem com o meu sistema de valor. Se o meu sistema de valor estiver forte, garantido, eu vou descartar essa informação. Se eu não tenho um sistema de valor, se ele é relativo, isso pode se aplicar aqui, mas não necessariamente eu vou aplicar ele aqui. E a gente tem uma mudança social tremenda. Porque hoje a gente olha para a nossa juventude, os adolescentes, com um certo descrédito, que eles não engajam com relação às coisas firmes. Irmãos, percebam, tem uma imagem que Nabucodonosor visualiza, e essa imagem foi retratada por Daniel como sendo os reinos da terra que estariam presentes no contexto da humanidade antes da volta de Jesus. E o último era os pés da imagem, que eram pés de ferro misturado com barro. O ferro tem a firmeza, o barro não. Seria esse o último. Então, quando a gente olha para trás, eu percebo pelo menos 3 características dessas gerações que passaram. A geração dos 80, do banco aqui da direita, era uma geração que as coisas eram firmes, eram feitas para durar. Se o cara fosse atropelado por uma rural, menino era morto na certa. Rural, jipe, não era não, Gilberto? Por quê? As coisas eram feitas para durar. Interessante, eu ganhei, os primeiros salários que eu ganhei na Marinha como recruta, eu comprei um ferro de passar para minha mãe, um liquidificador,
Essas foram as primeiras coisas que eu dei de presente à minha mãe, com o meu primeiro dinheirinho suado de recruta. Mamãe ainda tinha esse negócio até hoje, guardava como eu acho que algumas mães aqui também fazem isso. Recebe um presente dos filhos e guarda ali. E dura, o negócio durava. O negócio era feito para durar. Houve uma mudança. Nós entramos numa era, passamos dessa era duradoura para a era dos descartáveis. Não são tão duráveis, mas tem uma característica. Os descartáveis são substituídos facilmente. Estou substituindo agora um descartável. Estamos em uma outra era, a era do solúvel. Uma sociedade, segundo Bauman, um sociólogo, líquida. O que é isso? A água, ela se adequa a qualquer componente. Se eu colocar essa água dentro de um recipiente aqui, fininho, ela vai tomar a forma desse recipiente fininho. Se eu colocar dentro de uma bacia, ela vai tomar a forma de uma bacia. Então percebam, irmãos, que a sociedade, a era dos antigos aí, que era uma era do ferro, das coisas que eram feitas para durar, se alguém chegasse com alguma proposta de mudança, rapaz, você está perdendo dinheiro fazendo um tamborete desse que não se acaba nunca. Não, meu nome é que está em jogo. Meu nome é que está em jogo. Passa agora o tempo e nós estamos numa sociedade líquida. As pessoas estão se adaptando, se acomodando às mudanças que acontecem na sua era. Então, quem está influenciando para que haja essa mudança, quem está empurrando a nossa cabeça para pensar desse jeito, logicamente que vai entender que vai ter uma grande possibilidade de mudar, porque as pessoas estão com a característica de serem mais moldadas para se adaptar àquela realidade. É por isso que a gente vê com tanta força as mudanças ocorrendo. E a geração que está aí vivendo essa realidade é uma geração que se acomoda com isso, que vai se adaptando a isso e vai aceitando isso de uma forma melhor. Então percebam, irmãos, como é importante nós voltarmos com muita força às Sagradas Escrituras, para fortalecermos os nossos valores, o nosso sistema de valores. Essa realidade para os nossos jovens é imprescindível para os nossos adolescentes, para essa geração, porque eles estão vivendo isto aqui, esta condição de água, de adaptação, muito mais fácil, muito mais rápido do que a geração antiga. Então a gente precisa construir um sistema de valor para essa nova geração forte. Pode falar, Mauro. Pastor, a sensação que às vezes eu tenho é que a humanidade já passou por isso lá atrás, quando comparado, tá? Não sei se eu vou conseguir expor o que me veio à mente, tá? E eu já tinha refletido isso em uma certa ocasião. Com a vinda de Cristo, quando veio a graça e o amor. Antigamente as coisas, né, eram resolvidas de uma forma mais bruta. Por exemplo, o pecado, a forma de você julgar uma mulher que adultera, né, era apedrejando, né, a forma que Deus agia também no pecado era uma forma mais dura. Aí veio Jesus e apresenta o amor e a graça. Então assim, o jovem hoje em dia, sabe, pastor, eu digo às vezes até para o homossexualismo, por exemplo, eles tentam usar essa forma de que o amor e a graça se sobressai, né, diante desses comportamentos, mesmo a gente, sei lá, sendo um pouco duro, né, duro nesse sentido, duro de julgar, né? Era isso que eu queria. Eu vou te responder. Sua fala foi abrangente para algum aspecto e falou de outra coisa também. Primeiro, quando a gente diz assim, olha,
eu consigo enxergar isso em outro ponto da história no passado. A nossa história, ou a história, ela tem uma característica que se chama cíclica. A história é cíclica. Uma palavra que a gente encontra pela sabedoria de Salomão: não há nada novo debaixo do céu, né? Então, assim, a história, por ser cíclica, ela se repete. Algumas coisas elas repetem, né? Apesar de que a gente percebe que as características, mesmo repetidas, são mais acentuadas para o final da história. Se acentua de uma forma mais intensa, não é? Com relação a essa questão que você abordou aí por último, de fato, a gente tem que olhar para Cristo como aquele que veio para salvar a humanidade. Não quer dizer que aquilo que era feito no passado é uma forma de pensar diferente de Deus, que Deus mudou. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Ali é um retrato de um castigo, que o homem não tinha uma ideia de eternidade, e de um castigo eterno. A gente tem que entender que a Bíblia, ela tem uma proposta progressiva. Ela dá um exemplo numa época distante da nossa, uma época da brutalidade, ali era uma necessidade por causa do homem. O homem vivia aquela condição, né? E ele vai atravessar isso e vai chegar no período da graça. Não quer dizer que aquele castigo que, por exemplo, era executado de forma cruel lá atrás, não será na vida eterna, porque quem não estiver com Cristo vai sofrer uma condição pior do que aquilo. Então, se eu entendo, o amor que eu tenho é aceitar a pessoa do jeito que ela é, tudo bem. Mas se lá na frente eu estiver numa eternidade com Deus, e aquela pessoa que eu considerei que estava errado, mas por uma questão, um pensamento social, uma questão ética, eu não falei nada, e lá na eternidade, vamos supor aqui um quadro aqui para a gente imaginar, aquele quadro de Lázaro, do rico e Lázaro, que um está do lado de cá, outro está do lado de lá. Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe aí a ponta aí do dedo nessa água e venha refrescar aqui, porque eu estou em tormento. E se esse grito disse assim: irmão Daniel, porque você nunca me falou sobre isso, porque você nunca me falou sobre o juízo, porque você nunca me alertou com relação a este lugar de uma forma mais contundente, que me convencesse, irmãos. Se a gente fizer isso hoje, temos aqui uma presença de uma psicóloga, que ainda por ser cristã, quando se depara no seu consultório com alguém que está dizendo assim: olha, eu estou em conflito porque eu quero ser, o meu corpo diz que eu sou alguém e que na realidade eu não sou, e ela não pode mudar isso por determinação legal. Por determinação legal. Ela tem que dizer: seja feliz, assuma aquilo que você é, aí você vai ser feliz. Aí você vai ser feliz. Vejam bem, essa situação a gente não passa só num consultório de psicologia, não. Nas escolas está bem presente. Aí vem uma dúvida, pastor, que eu não sei. Eu acho que o meu comportamento é o que é aceitável. Deixa eu ver se eu sei me colocar. Hoje existe chamado nome social. É legal. A lei diz. Inclusive, quando eu preciso obedecer às leis, não é? As leis foram feitas por homens que foram instituídos por Deus. E pelo nome, essa questão do nome social, eu tenho que chamar o meu estudante pelo nome social dele. Se ele é menino e se considera menina, ele adquire o nome. E isso é um consentimento dos pais, porque como eles são menores, os pais eles precisam assinar um termo para a gente colocar no sistema e a gente passar a chamar aquele adolescente com o nome social dele. E aí eu pergunto, eu chamo eles de elas, porque eles se consideram meninas, são trans. Eu estou fazendo o que é correto aos olhos da Bíblia?
sabendo que as leis dizem que eu tenho que fazer isso, como é que eu devo me portar hoje, enquanto cristã, numa situação dessa? Muito bem, uma excelente pergunta. Você colocou bem que as leis foram feitas para nós obedecermos às leis, não é isso? E você está dizendo que isto tem gerado um conflito entre você e a sua fé, entre obedecer às leis ou você obedecer à palavra. Bem, já aconteceu comigo na Marinha do Brasil de receber uma ligação. Eu estava na sala do comandante e o comandante disse o seguinte, eu botei a mão no telefone aqui, comandante, é fulano de tal que quer falar com o senhor. E ele disse assim, diga que eu não estou. Eu botei o telefone lá e saí fora. O que eu fiz? Desobedeci uma ordem direta do comandante. Ele me espraguejou, esse negócio de trabalhar com crente não dá certo, que não sei o que e tal. Me chamou. Eu disse, comandante, meu NIP 8577-6009. Se o senhor quiser levar o meu nome, se o senhor quiser me levar para o almirante, mas eu não estava falando assim gesticulando não, estava aqui. Ou na posição de sentido como ele me colocava. Se o senhor quiser me levar para o almirante, a gente servia numa organização militar que tinha um almirante. Se o senhor quiser me levar para o almirante, eu vou para o almirante, mas eu vou questionar uma coisa. A Marinha, se eu faltar com a verdade, eu deixo de ganhar algumas medalhas. Porque tem lá nas leis lá, que se você tem alguma repreensão ou algum castigo porque você faltou com a verdade, você não concorre a essa ou aquela medalha. Então, como é que isso vai ser resolvido? Só falei isso. Esse comandante já não falava mais comigo. Passou o tempo, ele precisou que alguém tomasse conhecimento de algo que eu sabia, e aí ele disse, pergunta lá ao sargento Daniel que ele não vai mentir. Então assim, Dani, o que eu respondo para você, respondo para qualquer uma outra pessoa. As leis existem para serem cumpridas, elas foram colocadas para este fim. Eu posso ter conflito com relação a leis, isso pode ser para uma professora, para um médico, por exemplo. A lei autoriza a fazer um aborto. A gente pode ter uma lei dessa no nosso Brasil? Pode. A Suprema Corte pode liberar o aborto. Mas eu, como médico, não vou fazer isso. Eu, como professora, não vou fazer isso. Eu, como, qualquer outro profissional, não vou fazer isso. O que é que eu estou dizendo? Eu vou obedecer a minha consciência cristã e vou pagar o preço. Se você estiver disposta a pagar o preço, Joãozinho vai ser Joãozinho, Mariazinha vai ser Mariazinha e ponto. Olha, Dani, vem cá, você não se enquadra como professora dessa escola e eu gostaria de mandar você embora e você vai ficar sem o seu salário. São os preços que a gente paga. Se você quiser pagar, ou se você não quiser pagar o preço, você fica chamando de Joãozinho e Mariazinha e tendo um problema com a sua consciência, que geralmente vai pesar quando você for dormir. Chama de um apelidozinho. Use de estratégia, não chame nem de Maria nem de Joãozinho. Ou meu querido, ou usa um termo, ou estudante, que é um termo neutro, né? Tanto serve para o homem como para a mulher. Seja inteligente, Deus nos dá sabedoria para administrar situações como essa, né? Entendeu? Porque assim, eu estou dando respostas e meios para que você se livre da situação, mas eu não posso trabalhar quando se trata de consciência. Eu posso até dizer assim, faça isso que você vai aliviar a sua consciência, e quando você chegar lá, sua consciência vai lhe cobrar, porque é o Espírito Santo. Eu teria muitas dificuldades para ser um professor e ter que... Quer ver uma coisa? Eu sou homem, mas vamos supor que eu passo a acreditar que a minha vontade vai ser imperativa, né? A minha vontade... Não, eu não sou mais homem não, eu sou mulher.
Beleza. Aí eu vou tomar banho no rio, vou andar de caiaque com o Maurílio, e o caiaque capotou lá, o Maurílio, que sabe nadar, nadou, e eu morri. Meu corpo é levado lá para as pedrinhas, lá, 3, 4 dias, 5 dias, já todo comido, já não tem mais identificação. Aí vocês ouviram que eu sou uma mulher, vocês vão na delegacia, eu estou morto. Olha, acharam um corpo aqui de um homem, que não tem dúvida. Os ossos dizem que é homem. Eu vou dizer que, não, descarta esse aí, o nosso é mulher. O pastor é mulher. Acharam um corpo de uma mulher, ou de um homem aqui, mas não é porque ele é mulher, é assim? Ou alguém vai se render e vai dizer assim, não, é esse aqui mesmo. Mas é homem, vocês estão dizendo que é mulher, porque ele disse que era mulher. É isso que a gente vai ter que conviver? Assim, eu não sei. Chama o nome social, está ali na chamada? Na chamada é o nome social, porque ele ganhou o direito perante a justiça de ser Ali não chamado quer dizer que daquela você forma. concorda ou não. Ali não está dizendo que você concorda ou não com aquilo ali. Você está seguindo ali uma chamada. Ali é uma chamada. Agora, como você vai tratar essa pessoa de uma forma mais direta, aí é mais complicado. Porque a chamada é um exercício que o professor vai ter que fazer. Ou então entrega aí, ó, bota a presença de vocês aí nessa folha aí. Escreve o nome de vocês aí que eu boto aqui na chamada. Se você não quiser falar, tem tantas coisas que vocês podem fazer. Quer ver uma coisa? Preste atenção numa coisa, irmãos. Tem um documentário na Brasil Paralelo. Tem um documentário interessante para ser observado. De forma científica, alguém disse assim, peraí, os políticos é quem fazem as leis, não é? Como fazer para os políticos pautarem este assunto? Eles tiveram essa ideia de manipular. Como eu sei que as leis são formuladas pelos políticos, mas o que eu quero falar aqui, o que eu quero colocar, não é algo que é popular. Então, o político, ele foge de pautas que não são populares. Eles gostam e eles precisam, para ser eleitos, de popularidade. Então, esse camarada, ele disse o seguinte, peraí, existe uma maneira da gente fazer pautar determinadas coisas. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos manipular a sociedade, nós vamos influenciar a sociedade vai se inflamar com esta pauta, e esta pauta vai fazer a cabeça dos políticos e eles vão fazer as leis. Percebam o grau de manipulação que nós estamos. Às vezes, a gente lá em casa, por exemplo, na hora do almoço, discutia algumas coisas com relação às pautas que a gente vê na sociedade, e via nossa filha, que está no ambiente universitário, reivindicando de forma contundente que o que nós estávamos fazendo era errado. Aí você diz assim, onde é que essa menina está sentada? O que ela está ouvindo ali, ó, ela está com a mente focada e diz assim, peraí, nem tudo que eu ouço eu posso estabelecer como sendo uma verdade. Qual é o contraditório disso? Qual é a consequência se eu pensar sobre isso? Onde é que eu vou parar? Porque às vezes tomar determinadas decisões, eu vou lá para São Paulo. São Paulo está longe, 3.000 quilômetros, 2 e poucos mil quilômetros daqui. Mas eu estou dando o primeiro passo. Eu não tenho condições de analisar onde eu vou parar, mas a direção já está me apontando para onde eu vou. Só que a nossa mocidade, a nossa juventude não tem essa noção. Irmãos, a influência que nós sofremos. Quer ver uma coisa? Quem gosta de novela aí? Quem assiste novela aí? Não tem nada demais, né? Não tem nada demais, né? Assim, uma novela. Se a gente for olhar pelo lado infantil, não tem nada demais. Vocês acham que a grande mídia não influencia na massa a pensar como as pessoas querem? Porque você chega numa loja e você quer aquele vestido. Poxa, vi na vitrine um vestido, você nem lembra
que o autor, aquela moça bonitona na novela que namora aquele cara lindo, né? Aquele bonitão, tá com aquele modelo, tá com aquela cor, mas ficou impregnada aqui no seu inconsciente. Quando você chega na loja, você escolhe uma coisa, você às vezes nem sabe porquê, mas houve uma visão e houve uma adição de informação no seu cérebro, e você está com aquilo. Aí você, solteirona, querendo ganhar um beijo, viu que aquela moça que estava com aquele vestido namorou com um bonitão que fosse aquilo que chamou a sua atenção, aquele vestido. Aí ele chega para a moça e diz assim: que vestido lindo. Pronto, já era. Você querendo namorar, está lá um vestido lindo que você também vai ganhar o mesmo elogio de um outro bonitão. Inconsciente, irmãos, inconsciente. É inconsciente para a gente. Para a gente acontece um processo inconsciente. Mas não pense que quem está por trás disso não sabe exatamente executar essa manipulação, toda a intenção, eu li uma reportagem no governo Biden dos Estados Unidos, quando eles tomaram posse, as cores da roupa, o que isso representava, a mensagem que eles queriam transmitir no dia da posse, quando levou para um determinado ambiente e vestiu aquela cor, depois foram comemorar em outro lugar e tinha outras cores marcando o ambiente. Irmãos, tempos difíceis e tenebrosos, porque a ciência evoluiu e as pessoas passaram a conhecer como funciona a nossa mente e introduz exatamente o que eles querem, para que a gente pense exatamente do jeito que eles querem. Na minha época era assim, só tinha essa classificação. Hoje já tem uma multidão de coisas que a gente não sabe mais não, e ainda tem um mais, que ainda dá espaço para botar mais. Pronto, beleza. A gente entrou numa discussão aqui de que alguém chegou e disse assim: eu sou mulher. Beleza. E se alguém chegar na escola... Eu sou cachorro. Então assim, como é que vai ser? Tá bom, meu filho, eu sou um gato. Tá bom, amanhã eu vou trazer uma uísca para você. Não coma carne, só vai comer uísca. Só vai comer uíscas, né? Vai tomar vacina contra carrapato. Eu vou lhe tratar, vou lhe cuidar demais. Vou lhe cuidar de um jeito especial. Então, irmãos, ou segue essa loucura aí, ou se posiciona. Eu tenho coragem de me posicionar, de sofrer as consequências, porque lembra que o texto que nós lemos, todo aquele que quiser ser piedoso, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Já terminou, eu já vou terminar. Irmãos, avançamos o que deu para avançar, mas eu acredito que valeu a pena no sentido de que a discussão, ela nos envolveu a ponto da gente entender que vivemos dias difíceis, dias maus, e principalmente a forma. Eu gostaria que vocês saíssem daqui, porque vai ser importante para a continuação dessa aula na próxima. A forma como está havendo a manipulação. Isso é importante, para a gente saber que a nossa guerrinha não é mais com estilingue. A nossa guerra não é mais com estilingue, com pedra. A nossa guerra entrou em outra dimensão. Que Deus abençoe. Obrigado pela participação, isso nos ajuda muito.